Muito obrigado, presidente dos trabalhos, senador Eduardo Girão, obrigado pela primazia, obrigado à compreensão dos colegas que estão inscritos. E como o tempo é curto, eu quero dizer que fiz muitas anotações quando falaram os nossos convidados e haveria muito, nós poderíamos discutir o dia inteiro sobre a relevância desta matéria. Mas eu quero entrar de rijo, relembrando mais alguns dados rapidamente, que foram colhidos pela consultoria do Senado, que é uma das melhores coisas que tem o Senado Federal, é um dos órgãos mais atuantes e competentes, é a consultoria do Senado, fez um exaustivo trabalho de levantamento a meu pedido e da minha equipe para subsidiar a proposta desse projeto de lei. E entre os tantos dados obtidos é de que, no ano de 2019, o Conselho Federal de Farmácia registrou a existência de 88.970 farmácias e drogarias privadas no país. Portanto, 2 anos depois, nós temos hoje mais de 90 mil farmácias e drogarias privadas. Consequência do quê? Porque é um negócio altamente lucrativo, para os donos, é claro, não para o consumidor. Bom, entre os vários pronunciamentos, me chamou a atenção a fala do eminente Romilson, do CEMED, que diz que, pelo marco regulatório, artigo 4º, a necessidade, foi a palavra que disse o senhor Romilson, necessidade de ajuste anual para o setor. Ora, mas nós estamos vivendo uma situação de exceção, nós estamos vivendo uma situação de guerra contra um inimigo invisível, perverso, devastador de vidas e economias. Então, não é uma situação normal. Isto precisa ser levado em conta e não está sendo levado em conta. E por outro lado, é de conhecimento público a quantidade de farmácias que abriram durante a pandemia, porque é um bom negócio. Houve até quem dissesse que o setor está se aproveitando da doença e da morte. Isto é de uma desumanidade assustadora. E quero também atender uma pergunta do relator, do senador Eduardo Braga, porque tem uma resposta de um caso, de uma grande rede de farmácias que tem no Brasil. Foi levantada também pelo trabalho da consultoria. A rede Raia Drogasil, que tem em toda parte, em Brasília tem 10 por quadra. A rede de Raia Drogasil, a rede lucrou 152,75 milhões de reais apenas no primeiro trimestre de 2020. Repito o lucro, 152,75 milhões de reais. Um crescimento, senhor presidente, senhores senadores que acompanham esta sessão e os telespectadores por todo o Brasil, um lucro de 44,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Ora, alguém tem dúvida de que as farmácias, a indústria farmacêutica estão lucrando a rodo esta situação que nós estamos vivendo? Eu queria selecionar uma ou duas perguntas. O senhor Matheus Falcão disse aquilo que nós já tínhamos esse dado também anotado. 30% do orçamento familiar é gasto com o comércio farmacêutico para tratar da sua saúde. Aí o nosso estimado Mussolini diz que tudo está subindo, e é verdade, só que tem uma diferença. O aumento de preço do azeite, do arroz, das verduras, isto as pessoas, nessa dificuldade trágica que nós estamos vivendo, vêm dispensando. Agora, o remédio não pode, senão morre. Ou, no mínimo, ficam doentes gravemente. Nós vivemos uma situação de exceção, senhores. É por isso que ingressei com esse projeto de lei para vedar, diante da circunstância dramática, excepcional que nós vivemos. Não é uma situação normal. E o Brasil, já foi dito, é um dos países que mais lucra com farmácias no mundo. Ao senhor Nelson Mussolini, diz que temos... Foi ele que disse a questão de tudo que é produto está aumentando.
Os preços definidos pelo CEMED, houve a pergunta: o que o Sindusfarmas poderia oferecer? Ora, o que pode oferecer nesta emergência é temporariamente, ao menos até o fim dessa calamidade, suspender o reajuste dos remédios. E todo mundo vai continuar lucrando, porque continuam lucrando de todos os comércios do Brasil. O único que permanece aberta, o único setor que permanece aberto 24 horas são as farmácias. Então, senhor presidente, teria aqui quantidade enorme de perguntas, mas os meus colegas inscritos estão vindo ao encontro do objetivo desse projeto de lei e eu tenho certeza que estão nesta mesma linha de perguntas. Nós insistimos que não é admissível, não é humano o que está acontecendo. Um reajuste que chega até 10,8%, mais do que a metade prevista para o ano passado, como lembrou Eduardo Braga. Então, é preciso que nós revisemos, e esta matéria nós haveremos de levar para o plenário, e o plenário haverá de aprovar. Não é admissível que as nossas lideranças do CEMED, do Sindusfarma, não sejam sensíveis para verificar a situação de doença e de morte que nós estamos vivendo no Brasil. É uma situação de excepcionalidade. Obrigado, senhor presidente.